Aí, nós já estamos ao vivo, Renato. Renato, bom dia. Eu sempre brinco quando a gente vai fazer as transmissões, falo, olha, a gente finge que não tinha se falado ainda, né? Então, bom dia, muito obrigado. É uma satisfação, é uma alegria muito grande você estar participando. E eu falo para todo mundo, mas você fala porque atendeu, e não é. Desde o primeiro contato, foi de uma generosidade, um carinho muito grande, e a gente já marcou logo que for possível. Então, primeiro, te agradecer muito, né? A gente estava brincando agora, domingo de manhã, horário de missa, a gente poder estar batendo esse papo, poder conversar um pouquinho. A ideia é na quarta-feira nós temos o Estudo do Livro dos Espíritos, a gente fez a divulgação de que a gente ia ter esse bate-papo, e aí, não, então será que o André Luiz vai estar junto, não sei o quê? Então, primeiro, antes de tudo, te agradecer muito pela atenção, pelo carinho, pelo cuidado que você teve com a gente, desde quando a gente entrou em contato, em topar a ideia da gente conversar um pouquinho sobre doutrina, sobre o filme, enfim. Então, a gente realmente bater um papo de uma hora, de uma maneira descontraída. A ideia não é nada programado, a gente realmente não combinou nada. Então, a ideia é realmente a gente conversar um pouco, para as pessoas saberem um pouquinho, né? A gente estava falando um pouquinho fora do ar, de movimento espírita, do que está acontecendo, mas aí já a gente conversa. Então, obrigado, gostaria que você se apresentasse. Primeiro, eu brinco com todo mundo, você primeiro precisa se apresentar como Renato Prieto, né? Porque a maioria acha que é o André Luiz. Então, antes de mais nada, muito obrigado. Uso o tempo para divulgar. Gostaria muito que no comecinho e no final também eu vou deixar esse espaço, eu sei que está tudo parado, mas que você divulgasse os trabalhos que você tem feito, porque senão fica realmente muito vinculado a só a história do André Luiz no filme, e a gente sabe que você tem outros trabalhos, que você faz outras atividades em relação a isso. Então, nesse comecinho, eu gostaria muito que você se apresentasse para as pessoas como Renato, o que você está fazendo, o que está acontecendo, mesmo nesse momento de pandemia. E a gente, quando você esteve aqui em Bauru, a gente não conseguiu ir, mas eu gostaria muito que você falasse nessa outra parte que muita gente, muitas vezes, nem conhece. Então, obrigado, bem-vindo, e aproveite o espaço, vamos conversar. Imagina, obrigado a vocês. E não adianta você ser espírita, né, companheiro? Você tem que ser exemplo, né? Porque, assim, as pessoas, quando dizem que você é espírita, ele é espírita, ou ela é espírita. Não adianta a tarja espírita. As pessoas têm que dizerem de você que você é espírita pelo exemplo que você dá e não porque você disse que é espírita, né? Porque você pode ser de qualquer filosofia ou de outra religião. Na verdade, o que tem que ser importante é isso, é que as pessoas falem de você pelos exemplos que você apresenta ao longo da convivência, entendeu? Ele é espírita, né? Ele é católico, mas o que vai ficar firme é a convivência. Então, a minha equipe toda ela é muito afinada com esse ideal. Aqui todo mundo é atendido, aqui todo mundo recebe resposta. É fácil? Não é fácil. Eu já me peguei um dia respondendo 740 pessoas num único dia. Nem foi num único dia, em 3 blocos de 2 horas, 3 horas. Então, não é fácil. Mas, assim, se a gente sabe que as leis são causa, efeito, ação, reação, lei de retorno, então, baseado nessas leis, eu diria que ser espírita não é para quem quer, para quem aguenta. Tem que aguentar o tranco. E tem que dar exemplo da sua imperfeição, do jeito que você é, né? E eu sou um cara muito transparente. Então, assim, você, quando terminar uma reunião comigo, uma conversa, ou uma entrevista, você poderá falar de mim o que você quiser, menos uma coisa você não pode dizer, que eu não seja absolutamente transparente, entendeu? Eu sou absolutamente transparente. Então, aí, você ficar pronto para, por exemplo, receber, se necessário, elogios, que nem sempre mereço, aguentar as ripadas que vêm pelas costas, mas aí eu tenho casca grossa. Sério.
Renato, a primeira pergunta, óbvio, né? A gente chegou a comentar alguma coisa em relação a isso, e eu brinquei agora há pouco, realmente. Você deve estar mais do que acostumado, e é inevitável, a gente sabe disso, com vários artistas, com você não deve ter sido diferente, vinculou muito, provavelmente, a imagem do Renato ao André Luiz do filme. Uhum. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você falasse, antes da gente começar a conversar sobre os outros bate-papos que a gente estava falando fora da transmissão, isso é uma realidade para você, ainda, mesmo depois de tanto tempo do filme, ainda existe esse vínculo da imagem do Renato com o André Luiz? As pessoas confundem o Renato com o André Luiz ainda? Olha, eu acho que virou uma simbiose, mas isso não me incomoda. Quando você pensa em Calbi Peixoto, você fala Conceição. Quando você pensa em Roberto Carlos, você pensa em emoções. Tanto que ele batizou prédios, navios, tudo de emoções. Quando você pensa em Liza Minnelli, você pensa em Cabaré. Quando você pensa em Frank Sinatra, você pensa em My Way, entendeu? Ou quando você pensa na fulana, você pensa... Existem trabalhos nossos que, ao longo da vida, eles aparecem mais que outros e que criam uma identificação. Mas eu sempre digo para as pessoas, assim, se você quer falar de mim ou quer me julgar, caso queira me julgar, você tem que me julgar pelo conjunto da obra, né? Porque, às vezes, a pessoa... Como uma crítica, né? Às vezes a pessoa vai criticar um trabalho seu que ela está assistindo, por exemplo, no espetáculo, e ela pode ser destrutiva, essa crítica, nos jornais a respeito daquele trabalho, daquele ator, naquela peça. E eu digo, não é correto isso, você tem que julgar a pessoa pelo conjunto da obra dela. Naquele trabalho, ela pode não ter ido tão bem. No meu caso, por exemplo, é um conjunto de toda a obra. Sendo que um trabalho, que era o caso do Nosso Lar, o André Luiz, digamos, ele tem maior visibilidade, né? Maior alcance, mais países e mais pessoas. E como ele é um filme que não sai do catálogo, agora, então, amanhã, por exemplo, a Disney Company, ela comprou os direitos do filme através da Fox, ela vai relançar o filme amanhã mundialmente pela Amazon Prime. Então, mais visibilidade, mais entrevista, mais depoimento, mais tudo. E como esse momento de pandemia, o assunto da frente é morte, né? É morte. Morreram tantos. O conteúdo mais acessado é o filme Nosso Lar. E o protagonista sou eu. Então, faz parte do pacote. Mas, assim, o sucesso em si... Eu já conheço ele desde 20 e poucos anos de idade, quando eu explodi a primeira novela que eu fiz, a primeira versão da novela Sim a Moça, que tinha 70% de audiência nacional. Eu já conheço o sucesso que as pessoas falaram e tal, mas eu me mantive sempre firme nos objetivos que eu queria. Então, eu sou muito grato a cada trabalho, inclusive a ele. Jóia. Entrando nesse assunto, que é uma dúvida que surgiu nessas transmissões da gente, nos bate-papos e tal. Você já era espírita, Renato, quando você foi convidado para fazer o Nosso Lar? Você veja só que interessante, né? Às vezes eu falo isso como interessante. Você sabe que eu sei que você não está me fazendo essa pergunta, você está só contextualizando. Eu ainda respondo essa pergunta. Eu ainda respondo essa pergunta. Quando eu vou no centro, quando eu vou dar uma conversa, quando eu vou dar uma entrevista, e você veja, assim, digamos, 25 anos, um número incontável de peças que eu já perdi a conta, fotos minhas com Chico Xavier, com Divaldo Franco, e tudo, onde você apertar o botão, estou lá eu, batendo papo com o Chico, batendo papo com o Divaldo e tal. E a pessoa pergunta ainda, aí, assim... Tem um livro chamado Como Me Tornei Espírita, que vendeu milhões de exemplares, que foi divulgado pela Petit Editora, e não é você, não se preocupe com isso, eu falo. Eu ainda respondo essa pergunta.
Entendeu? Aí, assim, eu estou começando a me convencer que, na verdade, ainda falta muito para eu me tornar espírita. Porque, na verdade, digamos, eu não sei se eu sou espírita ou se eu estou espírita, mas, na verdade, eu estou dentro da doutrina desde garoto, desde menino. Eu só fiz a junção das duas coisas, entendeu? Mas as pessoas ainda espíritas, mas, assim, veja só, no teu caso, nós estamos fazendo uma coisa jornalística, mas no cotidiano, eu acho, assim, que as pessoas, por exemplo, se eu vou visitar, digamos, a tua casa, for no teu centro, não sei o quê, aqui no Brasil a gente não tem essa mania de pesquisar. Você tem que pesquisar a vida daquela pessoa, né? Mas eu ainda respondo, digo, aí o meu amigo Raícha, que é o meu amigo espiritual, fala assim, ele diz cautela, silêncio, não responda nada, paciência. Aí eu falo assim, não, às vezes brincando eu falo assim, não, querido, não, meu irmão, eu não sou espírita, eu sou, na verdade, de uma outra denominação, eu cito a denominação, eu, na verdade, eu estou aqui para faturar o meu, entendeu, minha senhora? Mas, assim, está tudo certo, no lugar certo, na hora certa, enfim. Quando você acordou para a vida, eu já estava com Kardec embaixo do braço, entendeu? Isso que eu quero dizer. Mas a pergunta é justamente nesse sentido, Renato, porque, claro, muitas pessoas, no meio espírita, o filme é um marco extremamente importante, né? Claro. E muitas pessoas, com certeza, têm esse tipo de... Mas será que é? Será que não é? O que fez? Alguém perguntou aqui durante a transmissão o que mudou, né? E aí a gente está falando disso agora. O fato de estar espírito ou não, e isso é importante, nós falamos com o Charles no domingo passado, é tão irrelevante porque nós criamos, né? Nós normalmente criamos esses rótulos de religiões ou de denominação, qualquer tipo de denominação, para justificar algumas outras coisas. Então, assim, o nosso lar, claro que o nosso lar foi e é extremamente importante. Imagina, e eu sou muito grato por isso, gente, imagina, claro que é. Mas também, por exemplo, é importante o primeiro espetáculo que teve no Brasil, que foi feito por mim, que contava a vida do Divaldo Franco, que posteriormente, boa parte disso aí virou o filme que o público assistiu. Eu fui a primeira pessoa que pensou que devia contar a história dele. Porque eu falo, poxa, só falo no Chico, entendeu? Que eu adoro, e se esquece de Divaldo, eu vou contar a história deste homem para o pessoal saber quem esse homem é. E aí foi um sucesso o espetáculo, não é? Também um grande sucesso. Além da vida, foi um sucesso avassalador, né? Poxa vida, mano. Então, assim, eu já tinha convivência com o sucesso o tempo todo. Mas você sabe que é engraçado, né? Eu já reencarnei muito velho, eu acho. Porque eu tenho, assim, primeiro, uma maturidade, e segundo, uma presença muito forte de uma família muito forte. Pra você ter uma ideia, o papai e mãe desencarnaram já. E quando eu tive, assim, por exemplo, o ano passado eu recebi um cordão de ouro com uma pena de ouro representando a Universidade de Coimbra, junto com uma placa. Eu fui receber. Estou dando um exemplo. Um grande momento, né? Imagina você ser recebido na Universidade de Coimbra com uma homenagem dessa, gratidão, gratidão. E você sabe que as minhas irmãs, meus irmãos descobrem uma coisa dessa, e quando eu chego no local, por exemplo, eu dou de cara com eles. Eu estou falando assim, não é do Rio de Janeiro para Copacabana, estou falando do Rio de Janeiro para Brasília, para Fortaleza. Eu digo, o que vocês estão fazendo aqui? Como é que vocês não contaram? Se eles dizem, papai e mamãe não estão aqui, precisamos representá-lo, eles dizem. Nós viemos aqui representá-lo, você não pode estar sozinho num momento como esse, alguém da família tem que estar representado, e estamos aqui para representar papai e mamãe. Estou falando para vocês verem o peso da família. Então, assim, o sucesso nunca foi uma coisa que mexesse com a minha cabeça, no sentido, vou andar sobre as nuvens como se eu fosse um espírito luminoso, sabe?
aquela coisa das pessoas que têm um cargo e fica, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Tem uns, inclusive, que mudam o tom da voz, né? Que você fala assim, você fala que Jesus o abençoe. Por exemplo, o cara diz, minha irmã, não é necessário. Imagina, aí põe aquela coisa assim, a mão no peito, né? E você não vê humildade no ato, não é? E eu digo, obrigado, Elfio. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu sou muito grato pelo sucesso. Isso nos assusta, num bom sentido, porque realmente é como a gente estava falando. O filme dentro do movimento, não só no movimento espírita, né? Nós temos, na realidade, acabou abrangendo praticamente todo o Brasil nesse sentido. Um quarto do país. Nos chama muito a atenção, Renato, aí você comentando agora, nesse sentido, assim, o fato o sucesso é inevitável, né? Bom, já nos dizia Kardec que são as chagas da humanidade, são o orgulho e o egoísmo, e nos surpreende, e você falou já 2 vezes isso, e é muito gratificante, eu falei assustador no começo, por conta disso. Normalmente é difícil, né, a gente lidar com essa realidade. Nós estávamos falando domingo justamente disso. O movimento espírita, na nossa humilde opinião, e tem perdido muito dessa simplicidade, né? Você que viveu a realidade do livro, né, para o filme do Chico, você acabou de falar, ou você falou agora do Divaldo, o movimento se perdeu muito nesse holofote, né? Quer dizer, os trabalhos e a gente estava conversando fora do ar, claro que nós precisamos, quem é artista ou quem está fazendo, tem as suas obrigações, as suas realidades, mas o movimento espírita, de uma maneira geral, ficou muito distante disso que você está falando. Quer dizer, olha, eu estou trabalhando, ou eu vou fazer tal atividade em prol do movimento espírita, ou estou fazendo isso porque eu sou um artista, me convidaram e eu vou fazer. Alguém até comentou aqui agora, você foi convidado para o filme por ser espírita, ou não teve nada a ver? Foi porque você era um artista que tinha, como você comentou agora há pouco, já tinha uma história como artista e acabou surgindo? Então, algumas pessoas perguntaram isso. Qual foi essa relação? Como que você chegou até o nosso lar? Eu já estava fazendo um sucesso avassalador com um espetáculo no Rio de Janeiro chamado Vidas Passadas. Era multidão na porta do teatro. Era um sucesso, sucesso, sucesso. E eles foram várias vezes no teatro me assistir. Eles sabiam da minha história, sabiam quem eu era, que eu tinha feito, que eu era espírita, que eu era... Enfim, sabiam tudo. E, a partir daí, começaram a conversar comigo, que havia uma ideia de transformar o livro Nosso Lar num filme, e que eu era a pessoa que vinha à cabeça o tempo todo para ser o protagonista do filme. E aí, depois disso, foram surgindo conversas. Essas conversas foram longas. Primeiro encontro, depois um café um dia num bar, tomando um café com um bolo de laranja com esse grupo, e mais um papo, mais uma conversa, mais uma reunião. E reunião em reunião, foram 3 anos, gente. Até começar a filmar desse primeiro café com bolo, até o primeiro dia de filmagem, foram 4 anos. Entendeu? E aí eu fui me preparando e tal. Então, eles foram várias vezes no teatro me assistir. Várias vezes. E aí a gente ia conversar, depois saía para jantar, batia papo. E acho que é a junção, é um pacote, né? Por exemplo, se você me leva, é um pacote. Né? Eu sempre digo para as pessoas, não tenha ilusão, por exemplo, a palavra eu não existe no meu dicionário. Eu nem sei como é a palavra eu. Eu preciso até discutir isso com o meu terapeuta. Eu faço há muitos anos, eu tenho o Dr. Carlos Eduardo Goulart, e a pedido da espiritualidade mesmo, eles disseram, Renata, é importante você fazer. E me sugeriram, inclusive, terapia cognitiva comportamental. Porque como você vive muitas personalidades ao longo de 80, 90 anos na matéria, você vai viver 10, 20, 30 personalidades, é bom você ter firmeza da sua.
Enfim, aí fui. Foi Joana de Ângeles que me aconselhou isso, através do Divaldo. E eu, às vezes eu falo com o meu terapeuta, eu digo, veja só, você precisa trabalhar eu falo. Porque no meu dicionário não tem a palavra eu, só tem a palavra nós. Quando você fala comigo, você está falando com a Alessandra, você está falando com a Denise Guedes, você está falando com o Márcio Botti, você está falando com o Rogério Faria, você está falando com Cláudia Rolim, você está falando com o Victor Meirelles, você está falando com um monte de gente. Para eu estar embaixo dessa luz aqui agora falando com você, significa que, por exemplo, se não fosse pandemia, aqui em volta, sem que vocês vissem, teria 6, 7 pessoas dando suporte, entendeu? Então, eu acho que é a junção. Juntaram-se as coisas, estavam todos no lugar certo, aí acontece, né? Perfeito. Alguém fez uma pergunta aqui durante a transmissão. Você tem algum envolvimento agora com o nosso Lar 2, que eles estão chamando, né, que é o Mensageiros, Renato? Eu não li o roteiro. O que acontece? Vocês vão saber, para quem não passou dos 40, vai entender o que eu estou falando. Vai aprender. Os que passaram já vão entender. O que acontece? Você precisa ter foco. Para as coisas acontecerem, você precisa ter foco, determinação, objetividade, tem que ter afeto, tem que ter sensibilidade, tem que ter intuição, tem um monte de coisa. Então, por exemplo, hoje não é dia 15, né? A estreia mundial na Amazon Prime é dia 15. Hoje não é dia 15. Agora, eu estou aqui com você. E veja que eu estou aqui com você, eu fui dormir de verdade, eram 4 horas da manhã. E eu estou aqui inteiro com você. Inteiro. Raciocínio funcionando aqui inteiro com você. Então, você aprende que você precisa estar presente. Então, neste momento, eu tenho 2 espetáculos que acontecem. Nesse momento, eu estou envolvido com outro filme também, espírita, que não parou por causa da pandemia, deve começar depois. Nesse momento, eu ainda não li o roteiro, certo? Porque, assim, provavelmente, nosso Lar 2 dos Mensageiros começa a filmar, digamos, em outubro, novembro. Então, de que adianta, por exemplo, eu ler o roteiro agora e digamos que eu entrasse no embate do tipo, página 12, 18, 25 e tal, para discutir o roteiro, para modificações ou ideias e tal. Eu estaria entrando num conflito de uma coisa que vai acontecer, digamos, em outubro. Então, eu não li o roteiro. Eu vou responder o que eu ouvi outro dia, alguém fazendo essa pergunta. Mas fulano, perguntou o produtor, alguém da equipe, a pergunta que não quer calar, Renato Prieto, o André Luiz do filme, está no filme? Ele disse, não, está lá. Mas eu não li o roteiro. Você está dizendo, mas Renato, por que você está falando isso? Porque eu sou um cara muito cauteloso, eu me envolvo em trabalhos, eu preciso acreditar não em 30%, eu tenho que acreditar em 99%. Mas o Wagner de Assis é meu amigo, meu irmão, queridão, entendeu? E eu sei da luta dele, nós somos muito parecidos, nós lutamos junto. E eu torço para que o personagem esteja lá, conforme tem sido dito, e que ele esteja lá dentro do roteiro, com toda a bagagem que ele construiu posterior à sua, digamos, conversão, né? Quando ele saiu do grau, e no estágio em que ele se encontra hoje espiritualmente. Até por, digamos, aplauso e dedicação e homenagem a esse espírito que milhares e milhares de pessoas chamam André Luiz em homenagem a ele. Então, eu espero que ele esteja no roteiro, digamos, à altura de tudo que ele tem feito pela humanidade, entendeu? É isso que eu quero dizer. E vai ser uma honra, sempre é uma honra, uma boa história. Não, por isso a pergunta com certeza é essa, né? E mais, né, Renato? Não sei se cabe o comentário, mas eu acho que fica muito complicado, né? Eu imagino,
eu, Alexandre, agora, uma continuação do nosso lar, que é o que eles estão chamando, e provavelmente até em termos de divulgação, né, que o nosso lar é o que é, em relação a toda a imagem que tem o filme, a importância que teve o filme para, como a gente falou, não só para espírita, mas de uma maneira geral. Imagino que fique muito complicado aparecer um outro André Luiz, né? E as pessoas, é aquilo que eu falei com você, é até engraçado, como nós não somos amigos particulares, o vínculo, tem muita gente comentando durante a transmissão, até a Márcia está falando, é engraçado, eu sou lendo Libertação, quando eu falo em André Luiz, eu lembro de você. Mesmo sem ser o nosso lar, qualquer referência ao André Luiz remete ao Renato, né? Por isso que eu te perguntei. Não tem, veja só, não tem, porque não teve ninguém que tivesse ficado mais exposto do que eu, antes da filmagem, durante a filmagem. Quando o filme acabou de ser feito, naquele momento eu ia rodar o Brasil inteiro, eu tinha um apoio aéreo da empresa aérea, um amigo meu estava naquele momento conduzindo a Azul, linhas aéreas, e aí ele falou, Renato, vai onde você quer. E aí me deu patrocínio, eu rodei, fui e voltei, insistentemente por toda a nação brasileira. Então era eu em todas as revistas, em todos os jornais, em todas as entrevistas, em todos os canais de televisão, de todas as rádios, era eu lá, falando, mostrando fotos, mostrando trailer do filme. Aí depois vem o filme, exposição, matéria, revista Veja, Globo, entrevista, enfim, exposição. Depois lançamento em vídeo. Então, e depois disso, eu fui a pessoa que continuou falando do filme no Brasil e no mundo o tempo todo. Não é? Então, a imagem mais exposta é a minha. Entendeu? Mas eu faço isso por gratidão, gente. Gratidão ao filme, gratidão à história do André Luiz, gratidão ao trabalho do magnífico, do Wagner de Assis, da Yafa Bridges, do próprio Luiz Augusto Queiroz, da Elizabeth Marinho, e gratidão à doutrina espírita, entendeu? É uma maneira de eu devolver também tudo isso, e aproveitando o sucesso para dar maior nível de exposição à doutrina codificada pelo nosso querido Allan Kardec. Você tocou num ponto, Renato, e lógico, nós vamos, como a página é de um centro espírita, eu gostaria muito, assim, nós falamos bastante, e eu não queria ficar só, não nos ater só ao filme, por isso que eu te falei no comecinho, e você comentou, na hora que a gente começou a bater o papo, em relação a, não, mas eu já tinha Kardec debaixo do braço, quando aconteceu tudo isso e tal. Hoje, para você, deixando de lado um pouquinho o nosso lar e o André Luiz, você, com certeza, a gente estava batendo um papo rapidinho antes da gente iniciar a transmissão, como é que você está vendo o movimento hoje, Renato? O movimento espírita, de uma forma geral, porque eu acho que é inevitável, né? Eu acho que tem um marco muito grande, né, do nosso lar em relação à doutrina espírita no Brasil, é inegável, né? Eu acho que foi provavelmente um divisor de águas muito grande. Ele impulsionou a doutrina, né? Muito, muito. Então, a gente não pode deixar de lado isso. Mas depois do nosso lar, o movimento espírita vem andando. E você, e aí não como ator e nem como André Luiz, como que você tem visto isso? Com certeza você tem acompanhado, mesmo diante de todos esses trabalhos, eu sei que você faz vários outros trabalhos muito direcionados para a doutrina, e como que hoje o Renato enxerga isso? Quer dizer, o que hoje o movimento espírita tem de verdade em relação ao nosso lar, por exemplo, que foi esse marco tão importante, e o que as coisas estão caminhando para o lado positivo ou não estão caminhando para o lado positivo? Nós discutimos isso no domingo. Aliás, você falou do Wagner, nós vamos estar com o Wagner dia 28, batendo um papo também. Querido, simpaticíssimo, muito agradável. No dia 28 nós vamos ter papo. E nós estamos falando disso. Como nós dissemos, nosso lar foi um marco, mas de lá para cá o movimento tem
criou-se alguns tipos de movimento dentro do movimento espírita que muitos questionam, outros elogiam, os mega eventos, as situações. Quer dizer, como é que você tem visto isso? Você que viveu mais do que ninguém, pode falar em relação ao nosso lar, como a gente disse, foi esse marco tão importante no movimento espírita. Como é que você vê tudo isso que tem acontecido no momento que nós estamos vivendo? Antes pandemia, né? Antes eu quero dizer para vocês o seguinte, eu gosto de, antes de responder, eu já vou me salvar. Qualquer coisa, qualquer crítica, qualquer julgamento, você vai lá, por exemplo, e coloca no meu CPF, né? Coloca na minha conta, vou colocar isso aí na conta do Renato Prieto, pode colocar, porque eu sou um devedor mesmo. Agora, não espere de mim a falta de transparência. Jamais coloque isso na conta da doutrina espírita, que é perfeita. O movimento espírita, ele está atrasado muitos anos. Muitos anos. Você vê, por exemplo, que a doutrina espírita no Brasil, ela é antes e depois do filme Nosso Lar. O filme impulsionou e deu visibilidade para a doutrina mundial, uma vez que o filme oficialmente já passa em mais de 40, 50 países, e extraoficialmente talvez uns 80, mas oficialmente 40. Eu, quando fui fazer, eu ganhei uma passagem de volta e um lugar para dormir, e eu fui a Portugal para ajudar a impulsionar a doutrina espírita em Portugal. Aonde eu chegava, dava nó na cidade, de tanta gente que tinha, porque era o protagonista do filme Nosso Lar. Aí você olha os nossos irmãos católicos, por exemplo, os carismáticos, você vê a que nível, você vai ver, por exemplo, a rede social, você vai ver, por exemplo, um bate-papo do padre Fábio de Mello com alguém, por exemplo, tem 8 milhões de pessoas lá, não é? Tem 3 mil pessoas acompanhando. Aí você vai ver, por exemplo, os nossos irmãos evangélicos com a música gospel, eles avançaram no planeta inteiro. A música gospel é uma realidade. Os mega shows. Nós estamos muito, muito, muito lá atrás. A gente precisa começar a alavancar isso, entendeu? Utilizar com responsabilidade as ferramentas que nós temos no ano de 2020. Hoje eu falo com você aqui, você está lá na Índia. Então, se as ferramentas estão no planeta à nossa disposição, são para serem utilizadas. Agora, quem usa com irresponsabilidade dará conta dos seus atos, e quem usa com muita responsabilidade receberá os benefícios também do seu comprometimento. Então, eu preciso avançar, entendeu? Eu estou há 25 anos falando da necessidade dos centros espíritas terem no seu cardápio uma oferta para que as crianças, os jovens, venham para dentro do centro espírita aprender música, todos os tipos de instrumento, arte, cultura, arte como um todo, entendeu? Para poder desenvolver dentro do local, porque a arte, ela eleva o ser humano. Eu não vejo nada acontecer, eu estou repetindo a mesma coisa há 20 anos. Alguém vai dizer, Renato, no meu centro faz. Companheiro, a gente tem que levar em consideração que são 5 mil centros, tem quase 50 fazendo isso, 100 fazendo isso. É muito pouco. Nós temos que avançar com responsabilidade, mantendo a pureza da doutrina. E isso como eu disse para você, eu tenho couro grosso, né, casca grossa. Aí as pessoas me julgam, vão me criticar, vão fazer o quê? Mas, prefiro dizer para você a frase de mamãe. Mamãe dizia assim, meu filho, aprenda uma coisa, os bons dirão de você o melhor, mesmo que você não mereça. Os ignorantes vão abaixar a ripa em você, mesmo que você também não mereça. Siga seu caminho, meu filho. Tá certo. Ela dizia, a natureza de cada um é essa, então você não está aqui para mudar a natureza de ninguém. Então, nós, enquanto núcleo espírita, e nós estamos muito longe, nós estamos muito atrasados. Porque você imagina, quando eu fiz a temporada na Broadway, com o espetáculo Encontros Impossíveis, que eu virei capa de jornal e fui dar uma entrevista no jornal da Globo, que passou no meio do Fantástico no mundo inteiro, naquele momento você tinha ali, digamos, 50 milhões de pessoas assistindo a entrevista. Quem está aqui em Nova York em temporada, com sucesso, é o brasileiro Renato Prieto. Renato, e aí eu falo, não, eu sou espírita, falo que mostro um livro do Kardec, você entendeu?
dando exposição para a doutrina espírita naquele momento, através da fala, da cena do filme, do livro que eu estou mostrando. A gente tem que usar todas essas ferramentas com responsabilidade. Agora, se você faz isso, bravíssimo. Se você não faz, está atrasado 30 anos. Eu estou no meu tempo. Eu estou no tempo certo. Eu estou exatamente em 2020, entendeu? Eu estou na hora certa, entendeu? Perfeito. E você tocou num ponto agora que nós temos discutido bastante. Aconteceram, para variar, né? Sempre as coisas vão acontecendo naturalmente. E você tocou num ponto extremamente delicado e importante. Nós sempre falamos, e a gente tem comentado, que se você falou, são 5.050 ou 100, tem algum tipo de trabalho voltado para a juventude ou para a criança, né? E, na verdade, outro dia nós estávamos conversando sobre isso, na verdade, talvez nem isso, né, Renato? Na verdade, o que nós temos nas casas espíritas são creches para os pais poderem assistir a palestra, ou pouquíssimos, talvez desses 100 que você falou, nem isso de verdade tenha essa preocupação com as crianças, com o adolescente, com o jovem, de uma maneira geral, né? E quando tem, não se dá espaço. Desculpa, só uma frase. Por exemplo, assim, você sabe por que no meu teatro, onde eu estou fazendo teatro, cinema, tem 30%, 40% de jovens? Porque o meu sobrinho fala uma coisa assim, ele diz, não, mas todo mundo vai, tio, porque você é irado. Ele diz, não, meu tio é irado. Eu digo assim, meu filho, eu digo assim para ele, mas, Renzo, me diga uma coisa, você viu que tinha ali 40% de jovens? Claro, meu tio, o senhor é irado, o senhor é irado. Eu digo, enquanto eles acharem que eu sou irado, estou no caminho certo. Nós temos que atrair os jovens para dentro dos lugares com a linguagem que ele fala, do jeito dele. Como foi do meu jeito quando eu tinha 20 anos. Como é do jeito do outro quando eu tinha 14 anos. A gente não pode estabelecer uma regra, tem que facilitar a linguagem, atrair isso aí, entendeu? Mas, olha só, Jesus está no leme. Eu vou contar uma piada para você dar uma boa gargalhada. Eu moro no Rio de Janeiro. Você mora onde? Você? Nós estamos no interior de São Paulo. Eu sou de São Carlos, mas hoje o centro é Pederneiras. Qualquer dificuldade, todo mundo fala assim, não se preocupe, Jesus está no leme. Não se preocupe, Deus está no leme. Eu digo, olha que sorte minha nessa encarnação. Eu moro no Leme, na Praia do Leme, no Rio de Janeiro. Então, Jesus está no Leme, eu moro no Leme. Está bem acompanhado. Mas não levem nunca, gente, em consideração como uma crítica o que eu estou falando. Eu estou dizendo que nós estamos muito atrasados, temos que avançar na tecnologia, trazer todos os movimentos que estão acontecendo no momento à baila, entendeu? Abrir as portas dos nossos centros para a juventude atuar, fazer uma reunião especificamente com essa garotada, dirigindo por alguém que você sabe que está melhor preparado na idade dele, com a condução de um adulto ali por perto, precisando de uma... E não é lá dentro atrapalhando, dizendo, estou aqui embaixo do pé de goiabeira lendo o meu livro, se precisarem de mim, é só perguntar. Ô tia, explica para... Explico, vai lá e explica. Mas deixa eles agirem, criarem as suas músicas, fazerem, se manifestarem, como o pessoal da época da Jovem Guarda se manifestou, a época da Bossa Nova se manifestou, o pessoal do rock se manifestou, entendeu? São linguagens. Nós precisamos atrair essas pessoas para esse tipo de linguagem, porque eles é que vão trazer outros para dentro, dizendo para os amigos, não, vamos lá, é legal. Imagina, a gente faz um lanche, a gente toca música, eu estou criando um rap, não sei. Eu estou dando umas ideias, assim. Deixar eles se manifestar. Agora, vai querer o quê com um jovem de 18 anos? Para encerrar essa parte, eu fui convidado um dia, eu estava no local, disse, Renato, aguarda um pouco, que nós temos um jovem aqui no nosso centro, que é uma revelação, Renato, para a doutrina espírita. Hoje ele que vai fazer a abertura e tal. Eu falei, tá bom. Eu esperei um pouco. E o jovem era um jovem de 18 anos, bonito, e quando ele subiu para falar, para a plateia, ele começou, senhoras e senhores, muito boa noite a todos, que a paz, que Jesus... Eu digo, gente, está errado, esse garoto tem 18 anos. Bem 80, né? Hã?
Não tem 80. Olha só, ele tem 18 anos em 2015. Tá certo? Não estamos falando de... Ele tem 18 anos em 2015. Então, se ele está se comportando fora do padrão da saudável juventude de 2015, tem alguma coisa errada. Ele tinha que chegar ali e falar para aquela plateia presente exatamente como os jovens saudáveis daquele ano de 2015, porque os jovens se sentiriam representados. Aí um cara que é igual a eles, da mesma idade, abre a boca e fala assim, lentamente, dá boa noite a todos, muito devagar, e quase dormindo, e puxando aquela coisa para mostrar espírito evoluído. O jovem, tá errado isso. Tá errado, quer dizer, ele tinha um conhecimento? Tem. Ele é um espírito que sabia do que estava falando? Sabia. Mas está levando como se ele tivesse uma outra época. Não tá certo isso. E não atrai, né, Renato? Porque, na verdade, eu estou falando do público, né? Eu estou falando uma rádio espírita que eu estava presente, que eu fui para dar uma entrevista, e aí disseram, nós estávamos terminando, vamos sair do estúdio que vai entrar o próximo programa. E o nome do próximo programa, digamos, era Falando com os Jovens. Falei, gente, olha que coisa bacana, né? Um programa que se chama Falando com os Jovens. Aí eu, curiosamente, fiquei ali tomando um café e tal, e daqui a pouco eu olhei pelo vidro do estúdio para ver. Falando com os Jovens, com todo respeito, gente, era apresentado por um senhor de 79 anos. Você entendeu? E a assistente dele era a segunda esposa dele, pelo que eu entendi, e de 60 anos de idade. Não está certo isso, gente. Não está certo. Não está certo. Eles tinham, eu falei, gente, por que vocês não anunciam largamente na rádio que estão abrindo teste para jovens espíritas que acham que tem alguma, digamos, possibilidade para lidar com o microfone, com meios de comunicação? Vocês vão, depois de 10, 20 testes, vocês vão achar um preparado. E coloca um jovem de 18 anos fazendo um programa para a garotada de 18 anos. Não, era um senhor, com todo respeito, 79 anos de idade, pelo amor. Vão dizer, o Renato está fazendo uma crítica a um irmão nosso de 79 anos. Não estou fazendo crítica. Eu estou dizendo que não pode fazer um programa falando com os jovens, para os jovens, tinha que ter jovem, e tem gente, e existe no meio espírita um jovem de 18 anos que conhece a doutrina espírita desde o útero e que, com certeza, poderia ter talento para as comunicações e faria muito bem isso aí. Poderia até ter assistente de um mais experiente, que isso é importante. Nós precisamos aprender com quem sabe mais. Acompanhando ele, podia ter uma pessoa que tivesse mais 10, 20 anos de experiência, né? Para ajudá-lo num momento qualquer. É isso que eu quero dizer. Amém, irmão? Amém? Né? Mas só para suporte, né, Renato? Só em termos de suporte, né? Quer dizer, é para uma ajuda. Você não consegue atingir, a gente percebe isso. Por isso que eu comentei em relação a você falou da juventude, e nós estamos falando disso. O jovem no movimento espírita, contrário, né, aos nossos irmãos evangélicos, por exemplo, o movimento espírita, a gente percebe que tem uma resistência tão grande, porque é tocado por velhos. Se alguém vai ficar ofendido, me desculpe, mas assim, olha, não toca. Nós tivemos um exemplo que eu posso te dar, é o nosso filho, que num outro centro que a gente frequentava e tal, uma vez estava dedilhando, antes de começar a palestra, uma música do Renato Russo. E uma das dirigentes, que na época, não sei se era presidente ou... Não, pelo amor de Deus, não pode tocar isso. Não pode tocar isso por quê? Não. Quer dizer, aí você vai cada vez afastar mais. Quer dizer, se for para eu ficar quadradinho dentro do movimento que a gente imagina, né? Hoje nós temos, ainda bem, o movimento espírita nesse aspecto, e as outras fizeram antes da gente, aberto para algumas coisas, nesse sentido você não percebe, né? Você não vê, você não tem jovem à frente de nada. Assim, eles estão lá porque, olha, tem que ter a mocidade,
porque tem que ter a mocidade. Mas o que a mocidade faz? Não, a mocidade é a mocidade. E nós não temos, por exemplo, esses jovens à frente, né? Na frente do trabalho, se expondo, quer dizer, a gente não consegue entender, por isso talvez a gente não tenha, nós estamos vivendo, pelo menos na minha opinião, nós só temos velhos dentro do movimento espírita, né? O jovem não pode. Se me chamam para falar para um grupo de jovens, eu gosto, hein? Volta e meia eu falo na internet, via sistemas de tecnologia, eu falo, por exemplo, para, sei lá, outro dia eu falei para 600 jovens, 1.000 e tantos jovens, assim, por aqui. Mas se eu vou pessoalmente, para começar, onde é? Eu vou chegar no local, eu vou querer ficar embaixo do pé de mangueira, e se eu tiver de calça, eu sou capaz de trocar de calça dentro do carro e botar uma bermuda, um chinelo, e chego de bermuda e chinelo e vou convidar todo mundo para trazer os instrumentos e sentar embaixo do pé de mangueira, para bater papo, contar história, deitar no chão e se arrastar e para ouvir a turma. Conta aí. Canta para mim essa letra aí e tal. E posso dar uma dica? Corrige isso aí. Olha, tá um pouco, essa palavra ela não dá simétrica, não dá rima. Se você trocasse bola por sola, sei lá, né? Dentro da linguagem deles, né? Eu sinto falta disso, você entendeu? Aí o que acontece? Você vê as rádios, por exemplo, perderem audiência. Mas veja só, gente, tudo isso por que a gente está falando isso? Porque a gente quer o melhor, a gente quer que dê certo, a gente quer que a doutrina invada cada vez mais, a gente quer que a doutrina alavanque o mundo inteiro, entendeu? Que outras pessoas vejam filmes, façam peças. Eu falei isso outro dia numa entrevista minha. Eu não gostaria, eu não gosto de ter chegado agora na idade que eu estou, em que todo dia é menos um dia na matéria, para eu retornar ao plano espiritual, eu tenho consciência disso. A única pessoa que, digamos, emergiu para a exposição mundial, digamos assim, fui eu. Digamos, você fala arte espírita, aí você fala Renato Prieto. O ator que ficou famoso no mundo inteiro, Renato Prieto. Não, eu queria ter mais uns 200 aqui do meu lado, com 20 anos, com 30 anos, com 45, com 18, com 7. Gente comprometida com as artes, com temática espírita, para, por exemplo, eu já estou preocupado hoje, por exemplo, em daqui a pouco descer com todo o meu arquivo e passar esse arquivo para alguém que tenha, digamos, 30 anos, 35 hoje, para que ela dê continuidade na hora que eu retornar ao plano espiritual, porque eu corro risco desse arquivo todo se perder, porque eu não vejo gente se formando. Então, não adianta ter o Renato Prieto, o nosso representante. O Renato Prieto é estrela mundial e nacional, com sucesso enquanto artista, e defende a doutrina espírita. Não, eu gostaria que tivesse milhões de Renatas Prietos, todas atuando na música, na literatura, nas artes plásticas, como ator, entendeu? E para ter isso, é preciso que os centros espíritas ajudem a formatar, dando aula, professores voluntários ou não, dando aula de música, dando aula de teatro, dando aula de dança, jazz, clássico, sapateado, arte, cultura, vai fazendo interesse. E nós, mais experientes, vamos compartilhando com o outro. Vem por aqui, por ali, não. Exemplo, eu vou fazer um filme. Eu posso chegar para o diretor e dizer assim, dá para você reservar, por exemplo, esses pequenos papéis de suporte para uns grupos novos espíritas que estão começando dentro das artes, porque eles precisam estar aqui dentro convivendo com isso. Já que você vai precisar de figurantes, de ator para fazer suporte, né, em cena, que às vezes não pode, porque o figurante, às vezes, ele está ali só parado como uma estátua, mas o ator, ele pode estar se emocionando, o ator mesmo não falando, isso que eu quero dizer. Ele não tem fala, mas ele está na cena se emocionando, entendeu? E veja só, eu conseguiria isso com o respeito que eu tenho. Eu diria para o diretor, essa cena aqui que tem 80 pessoas, e se a gente trouxer, por exemplo, a turma jovem, lá do Centro Espírita e tal, que está estudando música, teatro, né, arte, para que eles, então, vistam as roupas desses personagens, desses mendigos, sejam ensaiados pelo ensaiador profissional, para eles poderem criarem essa formatação, entendeu? E eu seria pessoa assim, eu faria isso com o maior prazer.
E eu tenho certeza que eu iria conseguir. O diretor diria, não, Renato, não tem o menor problema, eu preciso aqui na cena de 850 pessoas, não custa a gente trazer 30 desses dali, lá de onde... Aqui, claro que não pode vir de outro estado, que não vão, a produção não vai pagar passagem de avião e de volta, mas, por exemplo, alguém dali pode mandar essa pessoa para cá. Não, eu tenho para onde ir, eu tenho onde ficar hospedado. E aí a pessoa convivendo com profissionais no meio do set, luz, responsabilidade, compromisso, ela aprenderia isso. Eu faria isso com o maior prazer, mas é preciso que a base se forme. Mas tá tudo, como eu estou dizendo, Jesus está no leme, está tudo certo. Nós estamos vivendo isso. Essa semana, a Márcia está comentando aqui com a gente, que na segunda-feira nós estamos fazendo as parábolas com Jesus, agora por causa da pandemia, né? A gente já tinha as transmissões de terça das palestras públicas, com o centro fechado, nós mantivemos, e na quarta nós temos o estudo do Grupo dos Espíritos já há um bom tempo, né? Também com transmissão. E aí na pandemia nós resolvemos fazer as parábolas com Jesus. E aí a Márcia está lembrando aqui. Na segunda, ia fazer o meu irmão, que é de São Carlos, com a minha cunhada, e a Fá não vai fazer e tal. Será que o João Pedro pode fazer? 14 anos. Foi claro que ele pode fazer, tem que fazer. E deu um show. Eu falei para ele, deu de 10-0 no seu pai. E não só, e o que eu comentei, e eu sou extremamente crítico nesse sentido, não porque era um jovem ou porque era uma criança, mas porque estudou, se preparou. Quer dizer, então, eles têm essa capacidade, mesmo porque nós que somos espíritos sabemos que a bagagem deles talvez seja maior que a nossa. E na quinta-feira nós fizemos com o grupo Família de Jesus, lá de Araraquara, um filho de uma das participantes começou a falar, contar como é que era para ele o evangelho no lar e tal. Falei, gente, para todo mundo de falar e deixa o Nicolas falar. E a gente... Eles estão prontos. Nós é que atrapalhamos, né? Eu acho que é importante, como você falou, você ter o respaldo, né? Olha, o Renato vai fazer o trabalho com os artistas dentro do centro, porque ele tem uma experiência, ou olha, o Alexandre vai ajudar, mas nós não vemos isso, né? Assim, não, será que vai dar certo? Claro que vai dar certo. Deixa eles andarem, né? Porque senão nós não vamos ter nunca os jovens. Não, nós vamos falar isso, nós vamos ter velhos e velhos e velhos que não dão espaço para os jovens, porque, nossa, quanta bobagem, eles estão mais preparados do que a gente, provavelmente, né? Claro, é uma outra geração, é um outro grupo, tá tudo certo, gente, veja só. O importante é deixar no coração das pessoas a certeza de que, por exemplo, se eu ainda não fiz, está em tempo, comece. Se eu estou com vontade de fazer, comece imediatamente. Não é tarde, não é tarde. Eu compreendo muito, perfeitamente, que os nossos dirigentes, que hoje têm 70, 80 anos, eles passaram muita dificuldade. Lá no início dos anos 40, 50, eram perseguidos, tinham que ser fichados na polícia, os médiums. Eu conheço tudo isso, eu sei de todas as dificuldades, gente. Imagine que quando eu comecei, eu também comecei com todas essas dificuldades, porque eu era um jovem formado nas melhores universidades de artes cênicas. Então eu era criticado, julgado. Como é que pode? Esse cara vai falar de espiritismo na arte? Tá tudo certo, gente. O que precisa é a gente começar. E veja só, não pensa que você vai jogar a bola e vai para o gol. Não, você vai errar, vai bater na trave. Mas se você desistir, você não vai saber se vai na trave. E chuta ela pela segunda vez, vai bater na trave de cima. E, de repente, uma hora você entra no gol. Então, isso tudo, gente, é que não é tarde para começar. Está na hora de começar, agora é a hora de começar, você entendeu? Nós aprendemos exaustivamente sobre lei de causa, efeito, ação, reação, lei de retorno, que nós precisamos fazer a nossa parte. Faça a sua parte, né? Como aquela história do rapaz que todos os dias, né, pega as estrelas e joga de volta ao mar, e o escritor diz, todo dia você pega essas estrelas que estão encalhadas no mar e joga de volta no mar, e no dia seguinte tem mais estrelas encalhadas, você joga de volta no mar. Ele diz, pouco me importa, eu estou fazendo a minha parte. Essas, pelo menos, que eu joguei de volta ao mar, eu sei que eu salvei. Eu estou fazendo a minha parte. Por que você não faz a sua parte? Faça a sua parte. Então, faça a sua parte e dá corda
como nós fazemos, né, com os filhos, dá corda, segurando a corda, mas não deixa ele ver que você está segurando a corda, porque isso é controle. Solta a corda para ver como ele se comporta na sua ausência. E à medida que ele vai passando confiança, vai soltando mais a corda, vai soltando, para que essa turma possa ocupar o espaço, porque, como eu falei, com a arte e o envolvimento com as artes, automaticamente a gente vai estar contribuindo muito com a doutrina espírita. Eu estou muito feliz do lugar que eu estou e sou muito grato por tudo, e sei que vocês em casa também têm certeza que estão fazendo esforço para fazer a parte de vocês. Talvez precise um pouquinho mais aqui, né? Sabe quando a dona de casa vai lá e bate a colher assim na boca para experimentar e chama fulano, dá uma olhada se está com pouco sal, muito sal, menos sal, e a pessoa diz, uma pitada mais de sal, você não acha isso? Ah, eu acho. Então, não é? Então, às vezes, só está faltando uma pitada mais de sal. Você já está fazendo, eu sei que você está fazendo. Vai lá, bota uma pitadinhazinha mais de sal que está precisando, às vezes, está tudo certo. Importante que cada um de nós faça a sua parte, que dedique, que olhe em volta, e cargo não é vitalício. Deixa as pessoas virem, entendeu? E ocuparem seus espaços, e abrirem, né? Cria ideias, né? Chega na frente e fala, gente, nós estamos querendo abrir ideias, né? Criar um departamento de arte, de música, temos aquela sala ali vazia, o que você acha? Quem é que... Você sabe tocar violão? Pode ensinar? Aí vai, devagarinho, tateando, e você vai ver que você vai chegar lá e vai botar tal pitadazinha de sal que faltava. Eu acredito em você, viu? Todos vocês que estão aí me ouvindo, eu acredito em cada um de vocês. Eu sei que vocês vão colocar a pitadinha de sal que está faltando. Perfeito, Renato. Renato, nós estamos encerrando. Eu, mais uma vez, não tem como agradecer Imagina. o tempo, no domingo de manhã, da gente bater esse papo. Você falou que foi dormir às 4. E, assim, de novo, para quem não estava assistindo a gente no comecinho, agora nós estamos aí com quase 150 pessoas ao vivo. O carinho com que você, a Alessandra, nos atendeu, o cuidado que vocês tiveram, nos emociona muito. Eu falo muito para minha esposa, para a Ana, ainda bem que a gente se emociona com esse tipo de coisa. São pessoas assim que nós acreditamos que, não a doutrina espírita, né? Porque aí nós estamos, de novo, restringindo muito, mas que a humanidade precisa. Nós precisamos de pessoas que queiram, como você acabou de falar, olha, eu acredito, vamos fazer, eu me proponho, eu tenho certeza que eu poderia ajudar. Então, assim, não dá, eu ficaria falando meia hora em relação ao agradecimento por isso, pela disponibilidade e pelo carinho com que realmente vocês atenderam. Em momento algum, você ou a Alessandra perguntaram, mas tem quantas pessoas assistindo? Qual é o público? Vocês nos atenderam simplesmente porque você se dispôs a dividir a sua experiência, essa realidade. No fim, é aquilo que eu falo, nós não combinamos, gente, quem está assistindo, nós não combinamos o que ia ser falado, realmente foi um bate-papo, foi realmente uma alegria. Depois você entra nos comentários, eu vou mandar o link para você e para a Alessandra, muitas pessoas agradecendo, nesse sentido. Então, eu só queria que você se despedisse de todo mundo e realmente, assim, muito obrigado pelo carinho, por essa hora de bate-papo. Com certeza, para muita gente, esclareceu vários pontos que muitas pessoas tinham dúvida. Na quarta-feira, no estudo, só fazer um relato para você, que nós comentamos que ia ter esse bate-papo no domingo, muitas pessoas perguntaram, falaram, nossa, mas será que o Renato ficou 8 anos no umbral? Será que foi isso mesmo? Bom, vocês perguntam para ele no domingo como é que ele voltou do umbral depois de 8 anos. Renato, obrigado, um beijo no seu coração. Foi realmente uma alegria muito grande. Em primeiro lugar, eu queria dizer, dar um abraço a todos vocês, porque assim, cada um de vocês está em algum ponto, de alguma casa, em algum lugar. Talvez eu nunca esteja nessa encarnação, na sua casa, no seu bairro, na sua cidade,
Talvez não dê tempo nessa encarnação de eu me encontrar com você, que está me vendo, está me ouvindo, em algum lugar de alguma cidade, de algum bairro do Brasil, do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Mas eu sou muito grato a vocês todos, porque foram vocês todos que me trouxeram, me colocaram e me mantêm onde eu estou e me impulsionam para representá-los. As coisas deram certo comigo porque eu não sou uma fraude, gente. Se eu fosse uma fraude, não teria dado certo. Porque eu sou transparente. E a minha equipe toda, desde a pessoa que faz o meu café, que está comigo há 28 anos, de quem, aliás, eu acabei adotando, dentre os filhos que eu tenho adotados, eu tenho 2 filhos negros adotados, eu adotei o primeiro com 8 meses de idade. Foram tratados, tratam as pessoas desse jeito, porque tem que ser desse jeito. Então, eu agradeço a vocês todos, porque eu não sei aonde você está nesse momento, em que lugar da casa você está, o que você está fazendo, mas você está me ouvindo. Mas eu estendo a minha mão a você e me curvo em gratidão por tudo que você também tem feito. Não se julgue, não se condene por nada, e, por favor, não se preocupe, a natureza não dá saltos, talvez não dê a tempo ainda, você vai fazer. Eu confio em você, eu sei que você vai fazer. Então, que os Espíritos te abençoem, te ilumine, né, ilumine todos vocês e ampare vocês, e que vocês orem por mim muito, botem meu nome na oração de vocês o tempo todo, para que eu possa realizar novos trabalhos, novos filmes, novas séries, novos espetáculos de teatro, novas entrevistas, jornais, rádio, televisão, para impulsionar a doutrina em larga escala. Orem para que eu consiga levar adiante. Se vocês puderem e quiserem darem a sua contribuição de ajuda ao projeto que eu faço parte, todos nós estamos parados. A minha equipe toda, como eu falei lá no início, eu não sou, a palavra eu não existe, é nós. É um monte de gente aqui ajudando, trabalhando, e eles precisam ficar embaixo da luz. Então, o que eu fiz? Eu gravei um CD de preces, em que eu faço os 14 preces, duetos, chama-se. Em 7 faixas eu faço dueto com o nosso Chico Xavier, em 7 faixas eu faço dueto com o Divaldo Franco. Se você puder até fixar o telefone ali da Alessandra, você fixa, e vocês podem ter esse CD na sua casa para ouvir, para dar de presente. São 14 preces magníficas. O CD, ele vai autografado por mim, eu escrevo uma mensagem diferente em cada CD, e eu estou, então, mostrando para as pessoas o CD, para que, então, o lucro dele possa ajudar a minha equipe, que está toda parada em casa. Ele custa R$20, já incluso o correio. Então, vocês vão de convir que o lucro não é muito alto, porque tem a gráfica, tem o CD, tem o correio, mas esse pequeno lucro ajuda a equipe a ir adiante. E basta você ligar para a Alessandra, que é a minha produtora, para o Zap, é uma ligação gratuita, 21 97945 3356. 21 Rio de Janeiro, 97945 3356. Fala com a Alessandra, encomenda o CD, ela vai te enviar, o correio está atrasando um pouquinho, e custa R$20 com o cruz do correio, e esse dinheirinho vai ajudar a minha equipe, entendeu? Mas, Renato, não tive tempo de anotar, não tem problema, vai no meu Instagram. Toda a minha rede social tem o meu nome, @Renato Prieto Ator. Vai no meu Instagram, Renato Prieto Ator. Eu estou lá, logo na abertura do Instagram, segurando o CD assim, copia o telefone, liga para ela, encomenda o CD, entra no Instagram, divulga o meu trabalho, ora por mim, ora muito por mim, para eu conseguir vir com um novo filme agora, daqui a pouco, o Nosso Lar. Orem por mim, para poder me proteger de ataques que não são poucos, para a gente começar a filmar logo novas peças. Espero poder voltar e a cidade de vocês com os meus espetáculos. Orem muito por mim, para que eu tenha saúde, força, porque garra, foco, determinação e comprometimento não me faltam. Que Deus abençoe a todos e me perdoem qualquer coisa. Se leve em consideração que eu faço 5, 6 coisas por dia, entre vídeos, lives, gravo campanhas para ajudar as pessoas. Então, eu posso cometer um equívoco. Não ponha na minha conta que eu aguento o tranco. Obrigado a todos vocês e que os bons espíritos iluminem. Vão lá no meu Instagram, entrem em contato, façam pergunta que eu respondo tudo a todos. Sou eu que respondo as minhas redes sociais.
Renato, tá aí o telefone, eu deixei fixo aí, gente. Vai ficar isso aí mesmo, você sabe que eu falo tanto que às vezes eu penso que eu errei. Não, tá certo, 79453356. Eu tô olhando para ter certeza que a gente não errou. Aí dá um problema, gente. Márcia, é o WhatsApp também, tem pessoal perguntando. Sim, tem no WhatsApp. Então, entre em contato com a Alessandra, que nós vamos estar, com certeza, vamos estar atendendo vocês. Renato, de novo, muito obrigado, um bom domingo para você. Muita saúde, muita paz e, realmente, quem sabe logo a gente esteja pessoalmente próximo. Muito obrigado, viu? De coração. Você, obrigado Alessandra. A vocês. Tá obrigado. Bom? Um abraço, Domingo. tudo de bom. Obrigado, Um abraço. querido. Tchau, tchau.